Olá, sou Arildo Almeida, arquiteto e presidente da FEMA. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o planejamento urbano e como que nesse contexto acontece, se dá e a importância que se tem os cinemas na malha urbana. As cidades vão se crescendo e vão se constituindo como um verdadeiro tecido, né? Onde as fibras se constituem, aquelas fibras que vão se soltando no tecido, se constituem as franjas da cidade, onde ali acontecem as demandas sociais e as demandas econômicas mais fortemente, e nas regiões centrais, onde o poder econômico se concentra com alta renda, atividades empresariais, atividades comerciais de atendimento básico à população. É uma cidade, né, que se interliga por verdadeiras artérias, que são as ruas, avenidas, que fazem com que as pessoas circulem nesse processo de vai e vem, nesse processo diário de dormir, trabalhar, esse retorno, né, a cada dia, a cada momento, que nós fazemos como um processo de um pêndulo diariamente para as nossas atividades, né? Às vezes um pouco mais, dormir, trabalhar, estudar, então a gente faz uma triangulação, ou dormir, trabalhar, estudar e se divertir, fazendo essa triangulação no processo da cidade, que é um ser muito vivo e muito rico. Na formação das cidades, a gente tem também as praças e os largos. Isso vem lá da formação, né, do cristianismo, onde precisava ter ali grandes pátios para receber a população, né, do processo de evangelização, que originou então os grandes pátios, largos e praças, né? Então, é por isso que é comum a gente verificar próximos às grandes igrejas tradicionais, grandes praças, grandes áreas, para que ele pudesse então os fiéis e a comunidade se reunirem em atividades festivas, né, ou até religiosas, no entorno daquele grande estabelecimento. Então a cidade é essa coisa viva, né, que ela vai se transformando a cada momento, por cada necessidade, e em cada momento se tem uma nova reflexão sobre a sua própria formação. A própria formação das atividades comerciais também elas vão mudando ao longo do tempo por conta das necessidades. Se alguma via, por exemplo, era comum você ter mercearia, você ter açougues, com o passar do tempo, isso passa a ser concentrado nas grandes lojas, né, nos grandes hipermercados, nos grandes shoppings, e aí aquilo que é uma mercearia do seu lado, uma padaria, passa a ser uma loja de roupa, de sapatos ou de eletrônicos hoje, porque as demandas vão mudando e a cidade vai mudando. Uma mão que era num sentido, ela passa a ser em outro sentido, porque demandou o trânsito, demandou outras configurações da cidade. Isso é interessante, né? A gente sempre observar como a mudança ela sempre está ocorrendo nas cidades. E os equipamentos de escola, de culturais e artísticos também acontece exatamente isso. Escolas tradicionais, que durante muitos anos formou e educou muita gente, hoje ela não tem mais o grau de importância porque outras escolas, outros formatos de educação, inclusive de educação à distância hoje, o híbrido, vai mudando a configuração das escolas. No momento que se tinha um grande conjunto de escola, hoje tem menos escolas e mais concentração por escola. Então, esses movimentos todos, eles são fundamentais para a gente entender que a cidade é muito viva e viva de certa forma que às vezes a gente não tem controle sobre elas, né? Sobre aquilo que a gente pretende ter. Às vezes a gente imagina que aquela atividade vai continuar lá eternamente e isso acaba não acontecendo. As atividades culturais é exatamente isto, né? Nós temos teatros, cinemas, parques culturais, parques temáticos, que muitas vezes, com o passar do tempo, isso vai mudando e vai migrando de um lugar para o outro. Veja a questão dos cinemas. O impacto que os cinemas tiveram na malha urbana, na formação de uma cidade. Isso impactou muito no passado, né, desde o princípio do século, a partir de 1900, isso impactou muito na atividade cultural e desenvolvimento econômico das cidades. O fato de você simplesmente ter cinema na sua cidade já agregava um grau de importância para o município que você residia, porque lá tinha um teatro, né, que os municípios circunvizinhos se reuniam para visitar esse teatro, para assistir espetáculos desse teatro, para participar dos eventos culturais desse teatro.
E quando as cidades havia cinema, isso também dava um grau de importância significativo para o desenvolvimento econômico, social e cultural daquela comunidade, porque as interferências eram muito grandes nessas cidades, baseadas exatamente na atividade do cinema, como uma arte, como uma cultura. Isso é bacana de verificar que a cidade, em algumas tinham 2 cinemas, 3 cinemas, assim, você vai ter 3 cinemas da mesma rua. Né? Então veja o impacto cultural que isso, né, impactava na população. Imagina você ter 3 cinemas na mesma rua, uma distância de pouco mais de 500 metros um e o outro, e você tendo 3 cinemas funcionando quase que simultaneamente, mesmo que seja com grades diferentes, e extremamente importante. O que o cinema trazia naquele momento e trouxe naquele momento? Uma atividade cultural extremamente democrática, porque permitia o acesso da população a acesso ao cinema, aquela arte que lá estava se exibindo. E interessante a gente observar que o cinema tinha a capacidade de filtrar as camadas sociais pela película que ele exibia, pelo poder econômico que ele requeria naquele momento, baseada na película que ele estava apresentando. E as faixas etárias também mudavam. Então, o controle que o cinema produzia pela cidade era muito grande, muito grande. Você fazia uma exibição de um desenho animado e atrair mães e crianças para assistir fortemente. Né? Faroeste era um público policial, era um público, filmes românticos, por exemplo, né? Atrair um público romântico para participar, né, dessas atividades. E dependendo do horário da sessão ou no dia da semana que era uma sessão, você podia classificar a bilheteria de forma diferente. Ou seja, o preço mais caro, talvez nos finais de semana, mais barato no meio da semana, ou por conta daquela película que estava sendo exibida, você tem um preço maior, ou seja, você atingiria uma classe econômica maior, ou um preço mais barato, mais popular, chamando assim, uma camada econômica ligeiramente inferior. Então permitiu uma democratização e todo mundo tinha espaço para ir ao cinema e ter acesso a essa atividade cultural dentro de uma cidade, que tem que oferecer alimentação, lazer, várias atividades que são inerentes à atividade humana dentro do contexto de uma cidade. E essa atividade cultural baseada no cinema, no audiovisual, era permitida então porque ele conseguia distribuir para as várias faixas etárias e para vários segmentos econômicos de um município o acesso a essa atividade cultural. É interessante a gente verificar por esse aspecto a capacidade que o cinema tem, né, e continua tendo ainda, de fazer exatamente isso. E depois você tem o uso da cidade no espaço onde o cinema está implantado. Né? Você tinha alta concentração de pessoas e veículos se dirigindo para aquele espaço urbano, para aquela praça, para aquele espaço onde o cinema estava instalado, congestionamento de pessoas e de veículos no seu entorno, a aproximação. Então, esse movimento das pessoas saírem do seu bairro, saírem da sua comunidade, se dirigir para o centro da cidade, onde geralmente os cinemas estavam instalados, permite o uso da cidade e uma cidade plena, onde todo mundo tem acesso a esses espaços públicos, que são acessos ao cinema, e aí você tinha aquele movimento de fila no lado externo do cinema, você tinha aquele desejo esperado de passar pela bilheteria, porque as filas às vezes eram longas, e é exatamente nesse momento que existia todo um glamour, né? Um glamour de esperar, de torcer para dar tempo de assistir aquela sessão, porque era altamente concorrida, e não comprar um bilhete para uma próxima sessão no horário seguinte, né? Aquela concorrência pela bilheteria e pela ocupação desses espaços urbanos. Então, esses acessos ficavam altamente congestionados por pessoas, veículos, e permitiam que as pessoas se conhecessem, trocassem ideias, se conversassem entre si, até puxando o assunto pelo cartaz do cinema. Né? Você já viu, você já assistiu umas 2 vezes, se for uma coisa espetacular, eu estou vindo aqui pela curiosidade. Então, esse bate-papo de arte, de cultura, dos autores, dos diretores, da qualidade, da crítica, daquele filme
que estava sendo exibido naquele momento. Na fila já existia um grande diálogo sobre isso. Então era uma pessoa mais entendida, mais antenada sobre aquele filme, já assisti 2 vezes, 3 vezes, que adorei isso. Uma pessoa chegando pela primeira vez, uma troca, uma transfusão dentro do espaço público, muitas vezes na rua, acontecendo essa transfusão cultural de atividades, pessoas de níveis econômicos diferentes, socialmente diferentes, mas falando sobre a mesma arte, a mesma cultura, nivelando esse conhecimento de uma forma extraordinária. Depois tem o momento da bilheteria, você chegar, você comprar seu ticket, né? Carteirinha de pagar meia ou não, a questão das restrições de idade, né? Os adolescentes burlando a carteirinha escolar para assistir filme de 16 anos, quiçá os filmes de 18 anos que eram proibidos para menores. Então todo esse movimento de quem estava na fila de um filme pornográfico, por exemplo, e quem estava do outro lado da calçada observando quem ia assistir um filme pornô, por exemplo, de cinema, dizendo, olha, a pessoa está vendo lá, aquele casal também está indo, tal. Então esse movimento todo que envolvia todas as classes sociais e todas as classes econômicas. Depois de passar pela bilheteria, você tinha um outro momento espetacular, que era o saguão. Você já estava dentro do cinema. Você tinha conseguido chegar ao seu ticket, seu bilhete, você estava no saguão, e o primeiro caminhar seu em direção era do quê? Da Bomboniere. Era comprar a sua bala, comprar o chiclete, comprar a pipoca, o refrigerante, enfim. Era direcionar lá, ou você estava com a namorada, estava com a esposa, estava com um amigo. Né? Então, você não vai assistir um filme se não for comer pipoca. Né? Até hoje. A gente faz isso com frequência e com saudade desse espaço público. Então, esse saguão, ele continuava sendo agora uma praça, não mais pública, mas privativa, porque era dentro de um cinema, mas com características públicas. Que as pessoas continuavam fazendo footing no salão, né, no saguão, e também no salão do próprio cinema. Subiam e descia pelos corredores, à procura de melhor poltrona, à procura de uma pessoa conhecida, à procura de alguém não conhecido, mas que poderia sentar-se ao lado, na frente ou atrás. Então, aquilo que é privado, que é o cinema, privado, né, tem dono, você pagou para usar, ele continua sendo uma extensão da cidade. Uma grande praça, onde você caminha, sobe, desce pelas rampas, senta numa poltrona, enxerga algo de interesse do outro lado, você muda de lugar, ou não vai ouvir direito, ou alguém está na sua frente. Você continua fazendo esse caminhar de ocupação e de apropriação de um espaço privado que tem a função de um espaço público. E é essa permissão, vamos assim dizer, é que continua havendo essas trocas de conversas, de encontros, às vezes até na hora que apaga a luz, você está conversando de pé, né? Com um amigo, com uma amiga, ou com vários amigos, batendo papo a pé, e as pessoas começam a assobiar, gritar, senta aí, para de falar, vai começar. Vai começar o quê? O grande espetáculo. O grande espetáculo que é o cinema, que permite então que todas as pessoas sentadas naquele momento, a gente não consegue distinguir classe social e classe de renda. Todos estão ocupando o mesmo espaço que é privado, que foi transformado num espaço público, porque o uso definiu isso para assistir uma obra de arte. Para assistir uma obra de arte. A qualidade nesse momento não se discute, a qualidade daquele filme que está sendo apresentado, se o diretor é famoso ou não, se os artistas são as melhores qualidades. É uma obra produzida por alguém, por um conjunto de pessoas, artistas, dirigentes, trabalhadores, para apresentar esta obra de arte para aquela comunidade. E muitas vezes vai interferir naquela comunidade, porque se for um documentário vai trazer conhecimento, se for um filme que tem uma vocação de pesquisa vai trazer exatamente isso, vai trazer emoção, se for um grande romance. Né? Então, para cada filme, né, há uma história a ser contada, e essa história muitas vezes pode contar a sua própria história, pode contar a sua vida, pode impactar no seu trabalho, pode impactar na volta para sua casa. Né? E por falar em volta para casa, o depois também é extraordinário.
Quando acaba, todo mundo vai saindo pelas portas de saída, vai se organizando a saída e continua aquele footing nas ruas no entorno do cinema, na praça, na pipoca, no conversar e dali usar novamente a cidade, a sua rede urbana, ou seja, ruas, para comer uma pizza, para comer uma pipoca, para ir numa lanchonete, para jantar, para tomar uma cerveja, usando tudo aquilo que a cidade tem para propiciar o segmento de lazer. E nessa continuidade, nós temos ainda a continuação da discussão e da conversa sobre aquele filme que nós acabamos de assistir. Muitas vezes nós estamos em casais, então um grupo de amigos, encontra um amigo que não estava, uma amiga que não estava no cinema, não assistiu. Então os amigos continuam conversando e acaba contando, né, aquela história, aquela emoção, aquele filme, aquela memória que vai ficar. Então o cinema no espaço urbano, ele tem essas interfaces extraordinárias, porque ele permite a transformação do espaço privado em público, ele permite a democratização dos espaços, tanto no entorno, né, tanto na ida como na vinda para o cinema, no espaço, no seu entorno, democratiza todos esses espaços que as pessoas acaba usando também o espaço urbano quando acaba, né? Quando, na realidade ele não acaba, encerra aquela atividade de apresentação e inicia então todo um discurso, um diálogo entre as pessoas para comentar sobre aquele filme usando um outro espaço, que também é privado, que tem o domínio público, que são os bares e os restaurantes, que a sua atividade ela passa a ser pública porque todo mundo se junta, entra e muitas vezes também sem fazer distinção de faixas de renda ou sociais nesse sentido. Então, a cidade necessita muito desses espaços que permitem essa integração e não a segmentação. Só vai naquela região, naquela praça, classe A, vai na outra, classe B, C, D e E, só vai naquele bar. Não, precisa de espaço que seja amplo para todos, para que todos tenham direito a uma cidade justa, democrática, urbana. E dos equipamentos, entre alguns equipamentos que fazem isso com muita propriedade, por exemplo, os parques, os jardins conseguem fazer essa propriedade com muito vigor, né? Todo mundo pode comparecer e participar dos parques urbanos, por exemplo, quando permite o convívio e tal. Mas dos vários equipamentos existentes, o cinema é um democrático, extremamente democrático, porque permite então essa integração do espaço urbano com a população que usa o espaço urbano, que mora nas cidades. E para aquelas pessoas que não moram naquela cidade, que moram em outros vizinhos, cidades vizinhas, que vêm para a cidade, mas eles moram em cidades também. Então tem o ir e o vir, né? Tem o democratizar a informação, que foi bacana, gente bacana, o filme foi bom, o som é legal, ou teve muito barulho, enfim. Lá nas suas comunidades, isso vai se reproduzindo como uma forma democrática e justa de usar as cidades. Por isso que a gente está vocacionado nisso, né? Voltando à questão da FEMA, com o Cine Peducci, o antigo Cine Peducci e o Cine Piracaia hoje, que está se transformando no Cine FEMA Piracaia, né? Que já foi reformado a parte física dele, né? Está se preparando pós-pandemia para reinaugurar e entrar em atividades, para ser um cinema de rua. Exatamente isso, um cinema de rua. Exatamente para a gente recordar e recuperar essa passagem, esse uso da cidade. O que a gente deseja é, com o funcionamento do cinema, né, o Piracaia aqui em Assis, a gente possa voltar a ter o pipoqueiro ali na praça, Arlindo Luz, as pessoas possam esperar a próxima sessão na praça, sentadas num banco, conversando, batendo papo, esperando com a expectativa, né? Na saída, sair, uma noite agradável, continuar na praça, ou seja, você permitir que as pessoas usem novamente a cidade de forma absolutamente tranquila, absolutamente democrática, como que tem que ser a cidade. Esse é o grande desafio. A história pode ser repetida com esses espetáculos, com essas casas de cinema de rua, porque permite que a pessoa se dirija para lá, vá assistir um filme que tenha seu interesse, permite os novos espetáculos, novos artistas, novos diretores, novas produções, vamos assim dizer,
e também há o quê? Uma possibilidade de uma troca. Não você assistir sozinho na sua sala uma TV digital, assistir um filme. Mas você compartilhar a experiência desse filme com 600 pessoas, 400 pessoas, numa mesma sala, sentir a mesma emoção ou emoções próximas uma das outras. Isso que é garantir qualidade de vida e garantir uma cidade sustentável, que tem que ser criativa para poder permitir que a sua população use esses espaços públicos e os espaços privados de forma organizada, mas acima de tudo democraticamente. Esse é o grande desafio que temos pela frente. Democratizar as artes, permitir que as pessoas saiam e voltem para a rua com segurança, mas quando retornem para suas casas, tragam alguma coisa que agregou no seu coração, na sua alma. E o cinema pode permitir isso. Obrigado e boa tarde a todos.